Agora, grotesco de verdade é ele ter a pachorra de mais uma vez dizer que foi absolvido. Eu desafio o presidente Lula a me mostrar uma sentença de qualquer tribunal brasileiro absolvendo-o dos processos que ele respondeu, pelos quais ele foi condenado, Felipe. Todo mundo sabe que as sentenças dos processos dele foram anulados por questões que o STF entendeu pertinentes, entendeu que havia erros processuais, e aí anulou as condenações. Mas em momento algum houve um julgamento em que, ao final desse julgamento, diante das provas, o Lula tenha sido inocentado. Ele já chegou a dizer, Felipe, há alguns anos, que ele foi inocentado até na ONU. Ele inventou um tribunal lá na ONU que tinha inocentado ele também. Isso é de uma cara de pau que é impressionante. Pois é, lembrando que o Lula ele foi condenado tanto no caso do Triplex quanto no caso do sítio de Atibaia, que foram reservados ou customizados e reformados por duas empreiteiras que, ó coincidência, tinham contratos públicos no governo do próprio Lula e da Dilma Rousseff, que, por coincidência, também estavam envolvidas no escândalo de corrupção na Petrobras, que são OAS e Odebrecht. Então, você tinha ali a então esposa e primeira-dama, Marisa Letícia, frequentando o edifício Solares, lá no Guarujá. Você teve depoimento do próprio zelador do prédio, um rapaz preto, simples, de baixa renda, que o discurso lulista jura defender, mas que quando diz, o apartamento, o imóvel era reservado para eles, inclusive Dona Marisa ia lá, resolveu lá a questão da chave, questão do elevador e tal, não sei o quê, e aí foi atacado naquela ocasião. Então ele foi condenado no Triplex em 3 instâncias, primeira ali pelo Sérgio Moro, segunda por unanimidade no colegiado, 3 desembargadores, no STJ, e depois o STF, contrariando o STJ, disse que o processo não deveria ter começado em Curitiba, deveria ter começado em Brasília, e ainda, graças a uma cartada do Gilmar Mendes, colocou a suspeição do Sérgio Moro em pauta, contra a vontade do Fachin, e acabou reduzindo a pó, e foi prescrito o caso. Então, o STF, ele declarou que não era para ter começado em Curitiba, era para ter começado em Brasília, e acabou declarando a suspeição também do juiz de primeira instância, Sérgio Moro, mesmo que o Lula tenha sido condenado pelos juízes de segunda e de terceira. Então fizeram várias manobras processuais para que o caso voltasse quase que à estaca zero, mas ele poderia continuar. Mas aí o Lula tem mais de 70 anos, então você tem ali uma forma de agilizar a prescrição e acabou o tempo para o Estado punir o réu. Então foi declarada a prescrição. Então não houve qualquer decisão judicial que tenha dito, olha, essas provas não provam que houve as provas que foram juntadas no processo, elas... Não, isso não aconteceu, né? Os fatos que geraram a acusação não aconteceram. Não teve decisão de tribunal para dizer isso. Que aquilo que a acusação mostrou, quer dizer, os fatos históricos, eles permanecem, independentemente de decisão judicial, por questões processuais, que eles não aconteceram. Então nunca houve isso.